Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Mora e estou aqui para falar com vocês sobre zona de conforto. Afinal, o que é zona de conforto? Como identificar se estamos ou não na zona de conforto? Pior, isso é bom ou é ruim, né? Muitas pessoas falam, você precisa sair da zona de conforto, precisa fazer alguma coisa, não fica aí parado, você está muito acostumado e tal. Pois é, esse é o lado ruim da zona de conforto. Zona de conforto é aquele estado em que você sente uma certa segurança, né? Um certo controle sobre uma determinada questão. Então você está confortável sobre essa questão, porque você domina, você tem todas as habilidades necessárias para desempenhar uma determinada função. Então isso te coloca em um estado de conforto, em um estado de maestria sobre essa questão. O que eu costumo dizer é o seguinte, é que existe o lado bom também da zona de conforto, né? Até porque o próprio nome já diz, né? Conforto. Então deve ter alguma coisa boa aí. A questão é o seguinte, o ser humano ele é muito adaptável. Então ele se adapta a diversas situações, mesmo aquelas situações em que não é tão boa para ele, né? Porém, ele sabe como aquilo funciona, ele sabe quais são os mecanismos que ele vai passar e que ele tem que fazer internamente, e isso te dá uma certa segurança, porque ele sabe que ele vai entrar e ele sabe que ele vai sair daquele estado. No entanto, isso traz resultados não tão satisfatórios assim. Mas como ele tem o controle, como ele tem ali a segurança, para ele está relativamente bom. Né? Existe uma frase que diz o seguinte, né? Um mal acostumado é melhor do que um bem desconhecido. Eu não gosto muito dessa frase, né? Porque isso nos remete ao medo, né? Ao medo de conhecer aquilo que está fora da nossa zona de conforto. Eu costumo fazer o seguinte, a zona de conforto é como se fosse uma esfera, uma circunferência em que tudo que você precisa, você domina, você está dentro desse espaço, né? E quando tem algo que está fora desse espaço, que você não conhece, que você não tem o controle, não tem segurança, isso te traz medo, te traz certos receios, né? Angústia, porque você não sabe como vai lidar com aquilo, aquilo é muito novo, né? Agora vamos lá, como identificar se você está nessa zona de conforto ruim, né? Primeiro, você precisa separar uma área da sua vida, né? Separa uma área da sua vida, seja conjugal, profissional, pessoal, familiar, enfim. Separa uma área da sua vida e verifica se houve ou não alguma evolução dentro dessa área específica nos últimos tempos, né? Como você lidou com determinada questão nos últimos tempos? Houve movimento? Houve crescimento? Houve uma evolução? Né? Se houve uma evolução, você está ampliando a sua área de conforto, né? Você não está estagnado, você não está parado, né? Porque quando você amplia a sua área de conforto, então, vamos dizer aqui, né? Nossa área de conhecimento, aqui, nossa área de segurança. Então vamos dizer que tem algo novo a ser feito ou um novo desafio que lhe foi dado, seja profissional, seja na relação com os filhos, ou com o marido, com a esposa. Esse algo novo está fora da sua zona de conforto porque você não conhece, é algo novo, algo que você não está acostumado. Então, o que é necessário fazer não é sair da sua zona de conforto, é ampliar a sua zona de conforto. Porque a partir do momento que você amplia a sua zona de conforto, né, você absorve aquilo que estava fora, aquilo que era o desconhecido. E a partir daquele momento, você se sente mais seguro, você se sente mais confortável, você se sente, de uma certa forma, no controle da questão, né, porque ela foi absorvida pela sua área de conhecimento, né? É igual quando muda uma nova tecnologia em que as pessoas não estão acostumadas, todo mundo no começo fica com um pouco de receio, de insegurança, sobretudo quando aquilo tem
uma certa exigência, sobretudo profissional, né? Então vem uma nova tecnologia, uma nova ferramenta e você tem que usar aquilo. Então isso dá um desconforto, isso traz um medo, isso traz um receio, uma certa angústia. Então o que é preciso ser feito? É preciso analisar aquilo com calma, com abertura, sabendo que é possível você conhecer e dominar aquela circunstância, né? E de uma certa forma, com planejamento e estratégia, você vai ampliando o seu conhecimento e vai tendo a experiência de controle sobre aquela nova ferramenta, né? Então, quando começa isso? Então você usa uma vez, usa outra vez, né? Você mexe mais um pouco, fuça mais um pouquinho aqui. Essa repetição vai te trazendo experiência e a experiência vai te trazendo conhecimento. E o conhecimento faz com que automaticamente expanda a sua área de controle, né? E aí, expandindo sua área de controle, também expande a sua zona de conforto. Então, esse é o lado bom da zona de conforto. É a sua intenção e a sua abertura, de estar aberto para poder ampliar os seus horizontes. E isso é muito bom, né? É muito bom. É igual quando você tem um objetivo ou uma determinada meta, né? Então, sua zona de conforto está aqui para aquela determinada área, e quando você tem um objetivo, ou seja, é aquilo que você ainda não alcançou, é aquilo que você ainda não chegou, está fora do seu ambiente conhecido, então está aqui, ó. Então, o que você tem que fazer? Tem que se planejar, né? Tem que criar uma estratégia para ir ampliando esse seu conhecimento até absorver essa sua meta aqui, esse seu sonho, né? Agora, isso nunca acaba, né? O grande mal é que as pessoas ficam na zona de controle ruim porque elas alcançaram um determinado objetivo na vida e pararam e acham que isso já é suficiente. Só que o objetivo, um determinado sonho, ele nunca acaba, ele não pode acabar, né? É igual o propósito de vida. Ele está em constante crescimento, né? Em constante ampliação, né? Você viver o seu propósito de vida é que, na verdade, te faz crescer como ser, né? Te faz colocar em movimento, porque você está em constante busca da realização desse propósito. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu tinha uma grande vontade de ter uma bicicleta. Uma bicicleta diferente e tal, bacana. Então eu fui lá, né? Naquela época, obviamente sem saber de todas essas questões, né? Mas naquela época criei uma estratégia, um plano, fiz um bico aqui, trabalhei ali, fui juntando dinheirinho e conquistei a minha bicicleta. Então, conquistei um objetivo que estava aqui, ó, que estava fora da minha zona de controle. Então, conquistei. E aí, se para quando você conquista um sonho? Não, né? Você ampliou ali e aí você tem outros sonhos. Depois eu tive a vontade de ter um carro. E aí, alguns anos depois, também usei uma estratégia e ampliei, tive um carro. Depois uma casa e assim por diante. Isso do lado material. Mas também tem as questões emocionais, tem as questões profissionais, de relacionamento. E tudo isso você consegue colocar nessa lógica, né, de zona de conforto boa, em que você pode ampliar ela para que tudo aquilo que está fora, depois de um certo tempo, esteja dentro, confortável, com segurança, com controle. Isso é o que as pessoas devem se conectar, né? Quem aqui nunca teve um sonho de realizar uma coisa diferente, uma coisa para a família, uma coisa para a sociedade, para a comunidade, ou até mesmo um bem maior para a humanidade? Quem aqui já não quis mudar o mundo, né? Pois é. E o que aconteceu com esse sonho? O que aconteceu com esse propósito? Na verdade, é que em um determinado momento da vida, nós ficamos ali parados na nossa zona de conforto ruim e deixamos de lado
essa ambição, entre aspas, né? Essa ambição boa, de lado, por achar que tem muitos desafios, por achar que é muito difícil, por achar que está muito longe ou que não é possível. Quando, na verdade, o que nós precisaríamos é, aos poucos, passo a passo, né? Gradualmente, ir ampliando a zona de conforto e, sim, conquistando cada etapa desse propósito, né? Então, qual é a dica? A dica é se conecte ao lado bom da zona de conforto. Não pense só no lado ruim da zona de conforto. Ou seja, o lado ruim é ficar parado, é ficar estagnado, é não crescer. Existe uma lei universal que diz o seguinte, só para a gente finalizar. Aquilo que não está em crescimento está morrendo. Ou seja, se você não está crescendo, se você não está se movendo, você está morrendo, você está parado, estagnado, né? Está preso, é como se fosse mergulhado numa areia movediça, você não consegue se mexer, você está preso. Então, o que você tem que fazer é ampliar os seus horizontes, ampliar as suas perspectivas, né? E estar em constante crescimento, em constante movimento. Vida é movimento, né? Olha a natureza. Tudo que está crescendo está vivo. Aquilo que não está crescendo está morrendo, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos crescer, nós precisamos estar em constante movimento e ampliando essa zona de conforto, ok? Espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor, tenha ajudado aí vocês com as suas questões pessoais. E vamos ver se no próximo vídeo eu gravo alguma coisa sobre algumas dicas de como ampliar e expandir essa zona de conforto, mas na prática, né? Falando assim, realmente o que deve ser feito no dia a dia, tá bom? E é isso. Grande abraço a todos e até mais.